com o chefe de Estado fora da luta do poder político, portanto, um chefe de Estado que está acima do poder político e não pertence a partidos, a chefia do Estado fica isenta dos traumas e dos trambolhões políticos. Ora, a nossa República Presidencialista é exatamente o contrário. Tudo depende do presidente. E vejam o seguinte, o que aconteceu na Espanha foi que caiu o governo, que estava legitimamente exercendo as suas funções, porque tinha ganho eleições, apesar de não ter ganho com maioria absoluta, e houve uma moção de censura no Parlamento, ele perdeu a moção de censura, caiu o governo e subiu quem propôs a moção de censura. Eu só estou falando do ponto de vista institucional. Como isso não foi drama nenhum. Foi em poucas horas isso aconteceu. Aqui nós estamos arrastando uma crise que vem há não sei quanto tempo e que não acaba nunca, né? Bem, isso é o ponto de vista institucional. Agora vamos ao ponto de vista político, que é uma coisa péssima. A Espanha sofreu há vários anos atrás um governo do Partido Socialista Obreiro Espanhol dirigido pelo José Luís Rodríguez Zapatero. Um verdadeiro processo radical na política. E uma radicalização à esquerda que levou a uma insatisfação profunda na Espanha. Eu acho que é preciso colocar em perspectiva, dentro da Europa, a Espanha, né, e para a América Latina. Espanha e Portugal, na Europa, até pelas condições geográficas, estão um pouco apartadas do resto. Já houve várias eleições, não é? Desde que o governo Zapatero caiu, por causa da grande inconformidade que havia, o Partido Popular, dirigido pelo Rajoy, subiu. Mas o Mariano Rajoy é o exemplo do centrista, centro-direita. Exemplo. Em vez de apresentar claramente todo um programa de governo que fosse demolindo o trabalho da esquerda, foi sempre aquele governo com composições. Eu dou-lhe aqui um exemplo. Uma das grandes forças que apoiou a vitória do Rajoy e do Partido Popular foram os que se opunham ao aborto, com a esperança de que ele fizesse reverter a lei do aborto na Espanha. Ora, ele sobe ao poder e uma das primeiras coisas que ele não faz é exatamente isso, desiludindo todas as pessoas que votaram nele. Bom, e depois muitas políticas, há artigos longos sobre isso. O Rajoy foi se desgastando. Nós comentámos muito o caso da Catalunha. O caso da Catalunha, nós não voltamos a ele, mas o caso da Catalunha está efervescendo. Por uma inabilidade política na condução do caso da Catalunha, nós chegamos a um extremo que nós vimos aquela proclamação da independência completamente ilegal e que levou a uma crise política e institucional gravíssima, que levou à intervenção, inclusive, do rei. Bom, e apesar de tudo, por falta de opção, ele continuou a ganhar eleições. E as últimas eleições que houve, apesar dele não ter tido maioria absoluta, havia uma propaganda gigantesca dizendo que o partido Podemos, que é uma espécie de PSOL, enfim, dado um modo aproximativo com a política brasileira, o Podemos, que é um partido muito nessa linha, era dado pelos grandes jornais, pela grande mídia, que ia se tornar uma das grandes forças políticas, talvez ultrapassando até os socialistas, e que seria o segundo a maior partido espanhol. E isso se viu que era uma, assim, para usar a expressão, essa era mesmo uma fake news, né? Era uma previsão sem
em todos os lugares da Espanha ele baixou a sua votação e houve até uma convulsão interna dentro do Podemos, houve brigas internas dentro do Podemos, e os próprios líderes disseram que eles que esperavam ser um partido super progressista tiveram que, e uma nova fórmula da política, tiveram que se acomodar a ser um partido político tradicional. Bom, o Rajoy, é bom lembrar que o novo entrega o governo para quem? Entrega institucionalmente, mas entrega o governo para a esquerda, que ganhou a moção de censura, que alia os socialistas do Partido Socialista Obreiro Espanhol, alia o Podemos, alia toda essa gente. E o Sánchez já começa com um ato radical, que foi o que você mencionou aí, simbólico e radical. Na hora de jurar para ser primeiro-ministro, ele se recusa a jurar sobre abril. Ou seja, nós teremos um governo radical no poder, pelas mãos, uma vez mais, do centro-direita, não é? Eles são centro-direita, mas é sempre essa mentalidade que acaba de composição, de falta de princípios, de falta de afirmatividade, que leva à vitória da esquerda. Quer dizer, o Rajoy, que subiu com um forte sentimento anti-esquerda, acaba, pelas suas políticas, devolvendo o poder para a esquerda mais radical, sem eleições. Sem eleições. Bom, eu não sei se isso, do ponto de vista político, está claro ou não. Não sei se você queria fazer alguma consideração, mas... Eu acho muito interessante isso. Nos últimos 2 dias, se você puder, eu tenho batido muito na tecla, aliás, no último dia, né, no boletim da manhã de ontem, no boletim da noite, né, o quanto as ideologias, né, as considerações ideológicas, elas não substituem as considerações de cunho estratégico. E pelo que me parece, o caso do Rajoy é, digamos assim, um caso de estudo, né? Porque, como o senhor disse, ele subiu ao poder, né? Fazendo com um programa anti-esquerda, por assim dizer, e acabou que pelas circunstâncias entregou justamente o poder para a própria esquerda. Eu acho isso uma ironia muito grande e serve para que as pessoas entendam que, no final das contas, a gente sempre tem que considerar, para além do palavrório chique, né, além das descrições ideológicas, a gente tem que considerar quem está fazendo o quê, né, por que está fazendo e quem está fazendo, porque senão você não consegue entender política. Política não é feita por ideias, é feita por pessoas. Né? As ideias são, no máximo, um instrumento que as guia. Pode dizer. Agora, eu acho que aqui eu vou ser um pouquinho mais radical do que vou. Absoluta ao serviço da continuidade das políticas de Zapatero, sem acabar com uma só lei ideológica aprovada por aquele governo. Desde a infame lei da violência de género, que consagra a desigualdade jurídica, à lei do aborto livre. Então, isso é uma das coisas que ele diz no artigo dele. Ou seja, ele pôs uma maioria absoluta que ele tinha no início, né, a serviço da continuidade das leis socialistas, quando ele foi eleito com um sentido contrário. Essa mentalidade que no fundo não quer chegar às últimas consequências, mas que é uma mentalidade acomodatícia, parece que sempre tem medo de ferir a esquerda, como se a esquerda fosse fosse gozadora do apoio popular e que as vitórias do centro e da direita nas eleições fossem quase equívocos. Então é como o sujeito, imagina um sujeito que está com uma fera na frente, né? E a fera vai abrindo, dando rugidos e ameaçando mordê-lo,
E ele vai fazendo mais agradinhos e tal, para ver se morre um pouco mais tarde. Né? Então, você disse uma coisa que é muito verdadeira. A estratégia, não é porque a pessoa tem uma ideia certa que a estratégia é certa, são duas coisas diferentes. É ter as ideias certas e usar as estratégias certas. Mas o pior é quando as estratégias são, pelo menos, duvidosamente feitas e se não entra uma parte de traição nisso aí. Não sei se você... Enfim... Não, concordo totalmente com o senhor. Acho que realmente existe, sim, como posso dizer, né, o sujeito que contou com o apoio de quem era contra o aborto, chegou na hora, não, né, simplesmente deu de ombros, fingiu que não era com ele, né, e vida que segue. Fora as políticas, seria longo aqui falar disso, mas as políticas desastrosas que ele fez com as regiões autonómicas da Espanha, que levaram, por exemplo, ao caso da Catalunha e levarão a outros, porque esse é um dos perigos agora desse novo governo, é que essa minoria, essa gente de esquerda que entrou no poder, por exemplo, o Podemos, que é uma minoria radical de esquerda, vai pautar os socialistas, não é? E isso vai levar à efervescência das crises autonômicas e pode levar a Espanha a uma explosão institucional e política. Uma implosão, né? Institucional e política. E isso tudo pelas mãos do senhor Rajoy. Que, quer dizer, em vez de assegurar essa... Porque, apesar de todas as coisas, ele continuou a ter apoio na opinião pública, ele foi desgastando esse apoio e levou a esse desastre. Né? Perfeitamente. Agora, isso tem uma implicação, e isso era uma coisa que eu queria falar, isso tem uma implicação muito grave na questão de política externa. Por quê? Porque, obviamente, a Espanha, por todas as relações com a América Latina e a América Espanhola, sobretudo, tem um papel muito importante em toda a questão da atuação contra a ditadura venezuelana. Acabou sendo que, apesar de tudo, o governo do Mariano Rajoy deu um certo apoio a opositores, inclusive que estão refugiados na Espanha, fez pressões sobre o governo espanhol, e nós não podemos esquecer o seguinte: a força política do Podemos foi financiada pela ditadura venezuelana, e isso é um escândalo na Espanha, e o Podemos é um grande apoiante da ditadura venezuelana. E mais, o seu Zapatero, no qual vai se inspirar, como disse uma socialista, disse a líder socialista no parlamento, quando fez o discurso, nós vamos retomar o programa de Zapatero. O Zapatero tem sido o homem que tem feito tudo para sustentar a ditadura venezuelana, fazendo uma negociação com da Organização dos Estados Americanos, né? Inclusive pedindo ajuda do Brasil, né? Qual está sendo a posição do Brasil sobre isso tudo, se você perguntar? Porque a gente sabe que no Brasil, até então, né, a gente tem falado enfaticamente aqui no radar da mídia, o senhor motorista do Marighella lá, que ainda está encastelado no Itamaraty, sempre teve uma política do morde-a-sopra, né? De vez em quando fazia uma criticazinha, mas logo em seguida fala assim, nós temos que insistir no diálogo. Como é que você dialoga com um ditador? Não tem como, né? Mas agora que que o Brasil teve esse convite, né? Não sei se convite é o termo mais correto para descrever, mas agora que teve essa iniciativa dos Estados Unidos para que se tire a Venezuela dos Estados americanos, qual que está sendo o clima que o senhor tem acompanhado assim? Hoje tem longas matérias. Eu tenho aqui uma matéria da Folha de São Paulo. Está sendo a Assembleia Anual da OEA e há uma proposta de dar luz verde ao processo de suspensão da Venezuela
sob a alegação do desrespeito à Carta Democrática Interamericana e também a falta de legitimidade das eleições presidenciais. Bom, isso seria uma pressão maior sobre o regime do Nicolás Maduro. Bom, essa proposta é norte-americana, mas o Brasil apoia essa suspensão e o Aloysio Nunes fez declarações que são curiosas. Ele diz o seguinte: a Venezuela subscreveu esse compromisso e subscreveu livremente, assim como o Brasil. Então, isso não pode ficar uma letra morta. Na medida em que a Venezuela descumprir esse compromisso, que é fundamental, não há alternativa a não ser a suspensão. Portanto, o Brasil assume uma posição de apoio aos Estados Unidos e propõe que a Venezuela seja suspensa da OEA. Além do Brasil, diz a notícia, subscreve a proposta tanto aos Estados Unidos, né, o Canadá, o México, o Chile, a Argentina e o Peru. E o texto declara ilegítimo o processo eleitoral da Venezuela e destaca o agravamento da crise política, econômica e social. A Venezuela tentou, com medida, digamos, tentando evitar isso, soltou 20 presos políticos. O Aloysio Nunes diz que isso foi um sinal muito fraco, porque afinal de contas foram apenas 20, foi uma tentativa de dar um sinal, mas fraco. Agora, é interessante que o chanceler da Venezuela atacou o Brasil, dizendo que o Brasil não tem legitimidade para falar da Venezuela, uma vez que há um governo ilegítimo no Brasil, que seria o governo de Michel Temer, e que um candidato à presidência da República no país está detido. Portanto, vejam como a Venezuela assume totalmente o discurso do PT. Isso é sempre bom frisar isso, porque a esquerda toda apoia a Venezuela. Veja o seu Ciro Gomes na entrevista ao Roda Viva, sobre a qual o Bernardo Custer fez até um vídeo muito interessante, que depois foi censurado, mas como ele apoia a ditadura venezuelana, além de falar de favor de Che Guevara e tal. Mas a esquerda, portanto, está fechada com a ditadura venezuelana. E eles dão essa argumentação. O chanceler um apoio, pelo menos um apoio, digamos, por debaixo dos panos, né, da Rússia e da China, né? Já há e de Cuba, evidentemente, né? Mas você ter um país membro da União Europeia, né, que declara apoio à Venezuela é uma coisa de uma gravidade muito grande, né? Porque, querendo ou não, a Rússia, a China e Cuba são vistas com certa desconfiança no Ocidente ainda, né? É por isso que eu acho o seguinte, bom, o apoio da China às vezes é um pouquinho mais velado, o da Rússia é aberto, né? Mas por isso é que eu acho, e temos depois de ver isso mais para frente, mas noutros programas, mas o que aconteceu na Espanha é um terremoto político. É realmente um terremoto político que eu atribuo ao espírito pouco leal e traidor do centrismo, centro-direita ou centro, ou seja lá o que for, do PP, dirigido pelo Rajoy. Quer dizer, é um terremoto político, vai ter complicações internas. É preciso falar hoje sobre o que os portais estão dizendo, qual é o quadro eleitoral no momento em que, neste momento, se houvesse eleições, o Bolsonaro venceria em qualquer hipótese e mesmo no segundo turno. Bem, mas a mim que me chama a atenção é o seguinte, e era isso que você está se referindo. Hoje houve uma espécie de cerimônia na Câmara que é uma espécie de apelo, um apelo feito pelo próprio governo. Acho que aquele Marum, deputado Marum, fez uma carta
dirigida aos partidos que apoiaram o impeachment, dizendo o seguinte: renunciem a todas as candidaturas e vamos escolher um candidato do centro. Essa candidatura do centro seria então a solução para o Brasil. Eu acho que nós devíamos esquecer. É claro que a política tem esse lado, não, a eleição, o voto, etc. Mas a política tem um P maiúsculo, que são os movimentos para além da política. Isso aí é quase o cosmético da política. Mas existem o que não é cosmético na política, que são as grandes transformações que se tentam impor. Eu anotei algumas coisas que foram ditas hoje nessa cerimônia e tenho aqui um artigo do Fernando Henrique, que foi publicado no domingo e que faz conexão com essa cerimônia. Essa cerimônia, então, seria o lançamento, não foi o lançamento concreto de uma pessoa, era o lançamento da ideia de uma candidatura do centro. Então nós vamos ver qual é o script da cerimônia, o que é que se pede nessa cerimônia, e nós vamos ver quem são os atores dessa cerimônia. Também é interessante, né? Então eles dizem o seguinte: olha, o país radicalizou-se. Veja que eles não dizem porquê. Se eles dizem que se radicalizou, tem que dizer porquê. Não, de repente o país só tem extremos. Eu só faço aqui uma observação, mas um dos extremos que eles dizem, que seria o PT, foi o que eles apoiaram durante esse tempo. Quer dizer, o que é isso? Bom, depois o seguinte: hoje a Câmara dos Deputados organizou uma audiência com um sujeito que está foragido da justiça, que é aquele Tacla Duran, que é um operador criminoso de toda essa organização criminosa do PT, etc. Eles promoveram que ele fosse ouvido para constranger o Sérgio Moro. Agora, isso é o quê? É organização criminosa no Congresso constrangendo a justiça. E eu pergunto o seguinte: quem é que se desconectou de quem? O Lula pede para ser solto. Hoje, novamente, ele vai pedir ao STF para ser solto. E para ele poder concorrer às eleições, porque ele ainda não foi julgado definitivamente. Bom, o Gilmar Mendes, que amanhã o Supremo Tribunal Federal vai julgar a questão do voto impresso, é o seguinte: olha, eu acho realmente que o voto impresso não é inconstitucional, como diz a Raquel Dodge. Ele não devia falar, né? Porque ele vai julgar e não devia se pronunciar. Isso já é um absurdo ele se pronunciar. Mas sabe o que é que ele diz? Não, mas o problema é operacional. Não dá para fazer isso. Mas como? Essa lei foi aprovada em 2015, teve 3 anos para fazer isso, não foi feito, e o ministro Supremo diz: não dá, operacionalmente não dá. Então, quer dizer, imagine que você diga o seguinte: você tem de esquerda, do centro ou da direita, que se cuida, e depois a crise é profunda. Agora veja, o que é preciso fazer? É por isso que eu venho há algum tempo pregando a união entre quem? Entre os setores progressistas, que entendam o mundo e a sociedade contemporâneos. Ou seja, só entende o mundo e a sociedade contemporânea o progressismo. Os antiprogressistas não entendem. Então o que é essa candidatura do centro? Quando eles dizem que é preciso acabar com os extremos, é para voltar ao caminho da esquerda. Esse é um homem que é signatário e está dando aqui a solução que ele há muito tempo apresenta. Isso foi escrito no domingo, isto acontece na terça-feira. Esses setores progressistas que têm uma inclinação popular e que saibam que além do emprego é preciso reduzir as desigualdades. Não se trata apenas de formar uma aliança eleitoral. É preciso criar um clima que permita a convergência e, uma vez no caminho e no exercício do poder, afastar o risco maior, o do populismo, principalmente quando já vem abertamente revestido de forma autoritária. Quer dizer que então o Lula não foi um populismo autoritário.
É só aqueles que se opõem à esquerda que são populistas autoritários. Veja que ele não está falando, ele diz, não é uma questão só eleitoral, é uma questão de fundo da sociedade. Bem, eu achei que isto é muito importante porque o seguinte, é o charabiar da solução única do centro, porque nós precisamos ser o centro. No fundo, gente como do PPS, Roberto Freire... Realmente, a sociedade está separada das instituições, mas ele coloca isso de uma tal maneira que a pessoa se induz realmente a acreditar que, bom, o problema disso surgiu na Lava Jato, então a Lava Jato, né, é a causa do problema, tentou resolver, talvez até tentou resolver o problema de maneira honesta, etc., mas o molho sai mais caro que o peixe. Né? Esse é o pensamento que ele quer induzir as pessoas a ter, né? De que, como eu acho que a KGB tinha essa técnica, né, na desinformação, que é toda mentira, toda desinformação precisa ter um cerne de verdade. Né? Você precisa ter, para se tornar verossímil, é preciso você pegar, de preferência, 99% da mentira tem que ser verdade. Para que aquele 1%, né, dê um leve desvio e conduza o sujeito para o caminho errado. E é exatamente isso que eles fazem, né? Essa coisa assim, vamos para o centro porque a esquerda se esgotou, mas a direita é um perigo. A esquerda se esgotou só, a direita é um perigo. Nós não podemos deixar o perigo, né, se avizinhar. Então nós temos essa situação aí. Eu hoje estava fui ler por causa dessa questão, fui ler uma parte daquele livro que eu falei do Dr. Plínio na última vez, e que ele escreve no tempo da Constituinte, e ele tem um capítulo todo dedicado ao o que ele chama do extremismo do moderantismo centrista. Ele diz o seguinte, que é um fenômeno muito interessante que ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial e que eu acho que se poderia adaptar para a situação que o país vive agora. Depois da Segunda Guerra Mundial, os fantasmas eram o quê? O nazismo e o comunismo tinham sido os dois extremos, tinham se engalfinhado e levado a Europa àquela catástrofe. Então era preciso uma solução moderada, era preciso uma solução que não deixasse mais o mundo ir para os extremos. Bom, só que com isso, as máquinas da propaganda iam difundindo um erro conceitual, que todo homem que leva as suas ideias às últimas consequências, inclusive na defesa da verdade, esse é um homem perigoso. Esse é um extremista. Esse é um homem que leva o mundo para o conflito. E só são verdadeiras as forças relativistas, que levam o mundo para a composição e tentam sempre compor. Compor, evidentemente, com aquilo que não seja a verdade. Né? Bom, só são verdadeiras as opiniões moderadas, que são abertas a combinações contraditórias. Você quer ver uma coisa que é contraditória, que é tanta coisa que aconteceu que nós nem prestamos atenção. O PT foi afastado do poder, houve um impeachment da Dilma, o Lula começou a ser processado, foi mostrado que o PT prostituiu o sistema político, porque o Brasil precisa mais amor. Entende? Esse mais amor aí é terrível. Só deixar claro o pessoal que está nos assistindo, para vocês entenderem quem são os fanáticos, os extremistas das redes sociais, etc., somos nós dois aqui que vos falamos e vocês que estão nos assistindo. Não estão falando de outras pessoas, não, estão falando da gente mesmo. Nós somos os fanáticos, nós somos os extremistas. Exatamente. Bom, então, e é preciso notar o seguinte, nós somos continuamente levados bombardeados por máquinas da propaganda. E essa propaganda está se fazendo. Portanto, o país, vejam bem, o que está sendo dito é o seguinte, o país está ingovernável porque virou extremista. Ou seja, as pessoas que saíram às ruas calmamente, pacificamente, que mostraram que não concordavam mais com esse Brasil que estava sendo construído pela esquerda, esses são os extremistas.
então precisamos agora a voz da moderação. Bom, o que nós vimos foi o seguinte, que o lulopetismo foi derrotado quando, digamos, não quer dizer a totalidade, mas a parte decisiva do espírito nacional se deu conta por onde é que estava indo e não quis mais isso. E aí havia esse problema da desconexão mesmo. Por quê? Porque as máquinas políticas não tinham mais essa afinidade com o público. Bom, e então começa essa operação do dizer o seguinte, não, nós estamos nos extremismos irracionais. Não podemos, por exemplo, o que é que... Vou só falar de uma coisa. Nós estamos num problema de crime organizado terrível. Hoje saiu uma estatística aí, 60 e tantos mil assassinatos. O que é que você ouve dos políticos, desses políticos ditos centristas? O quê? Armar a população? Vai ser uma chacina. Meu amigo, nós estamos vivendo uma chacina. Mas o que é a chacina não é o que está acontecendo, o que aconteceu, não é o que vai ser se a população for armada. Por quê? Porque isso é uma ideia extremista. Você percebe o seguinte, isso é o lado concreto. Depois o seguinte, você quer o voto impresso, essa simples coisa, querer o voto impresso, você é extremista. Então, você não confia nas máquinas. Mas qual é o problema de não confiar? Se o próprio TSE reconheceu que as máquinas do centro. Admiro muito a Marina. Extraordinária quando ela esteve no Ministério. No Ministério de quem? Do Lula. Dos governos de lulopetistas. Em que ela foi um desastre e tentou impor aquela agenda radical dos ambientalistas. Então, esses são os homens do centro. É bom lembrar, só para não causar talvez alguma confusão, que nós estamos falando do centro, entre aspas, aqui, né? Claro. É o centro da esquerda. Claro, eu estou falando aqui desses que estão se apresentando como centro. Mas como o Dr. Plínio dizia, é uma máquina de propaganda que nos faz crer o seguinte, a única ortodoxia é essa mentalidade moderantista. E você começa... E a pessoa que não tem muitas convicções, ou tem convicções, mas não está habituada à luta política, o que é que ela acha? Puxa, eu tenho convicções e agora sou um extremista. Será que eu não estou meio fora dos bons? Não. A pessoa que tem lógica, por exemplo, o sujeito que defende a propriedade contra todos esses assaltos de MSTs e MTST e outros movimentos sociais, esse é o considerado extremista. Outro dia estava num debate dizendo isso. Existe um candidato, que é o Sr. Boulos, que é um candidato que promove movimentos sociais que a polícia diz que estão ligados ao crime organizado, ao tráfico de drogas, ao PCC, etc. Um candidato. Mas isso não é extremista. Extremista mesmo é aqueles que não querem a esquerda. Então, me pareceu muito interessante esse lançamento hoje da frente centrista, do candidato do centro, não é? E com esses discursos todos, que é preciso unir, que é preciso amor, que é preciso... E mostrar o seguinte, isso no fundo é uma questão cultural que está aparecendo aí. Muitas pessoas aí durante a semana devem ter visto um novo viral, um novo tipo de vídeo, né, viral, que é aquele negócio do outfit, que são aquelas pessoas, né, aquele espírito burguês, né, do sujeito, né, aparece na frente do vídeo dizendo, olha, isso aqui custou 5 mil reais, isso aqui custou 6 mil reais, isso aqui, o meu tênis custou não sei quantos, enfim, muita gente está causando uma polêmica tremenda, muita gente já fazendo memes disso aí, né? Tem até o gordinho do outfit, né? Que é um menininho falando que tá vestindo um total de 39 mil reais, né? E para ser sincero, uma roupa cafoníssima, uma roupa feia pra caramba.
Mas enfim, se você puder, eu lembro que o Alan comentou comigo que ele já conversou bastante com o senhor sobre essa questão da ostentação, etc. Né? O quanto isso é um dado cultural, né, infelizmente, da nossa sociedade. Mas o senhor chamou atenção por fato disso ser, digamos assim, uma demonstração do quanto o igualitarismo ele não é natural. E quando você tenta colocar um discurso igualitarista de maneira goela abaixo, o que você tem com isso também são reações desordenadas. Você poderia comentar um pouquinho sobre isso com a gente, só para antes da gente finalizar? Deixa-me só fazer aqui um certo gracejo, mas eu vi um vídeo desse. E a primeira coisa que eu fiquei na dúvida é se aquele material que as pessoas estavam realmente tinha que custar nesse preço, né? Eu não daria para nada daquilo, sinceramente. Não, claro que não, mas eu estava na dúvida, porque é o seguinte, não sei se ele não comprou num camelô qualquer e depois disse que custou esse preço. Bom, mas enfim, isso aqui é só uma brincadeira. Acontece o seguinte, as sociedades tendem a ser desiguais. E isso pela lei natural das coisas, porque os homens não são iguais. Não são iguais pelas suas capacidades, não são iguais pelas suas capacidades de trabalho, não são iguais pelas suas inteligências, pelos seus dons. Mas as sociedades cristãs tinham uma nota em que essas desigualdades eram harmônicas e não aberrantes. Por exemplo, você vê nos países comunistas uma aberração, que é a nomenclatura desfrutando das coisas mais inacreditáveis e depois um povo miserável. Isso não é uma desigualdade ordenada, isso é uma desigualdade completamente desordenada e aberrante. Isso não é fruto do espírito cristão. Agora, nas sociedades justas e cristãs, o que é que havia? Havia essas desigualdades harmônicas em que não havia o desprezo pelo que estava em baixo. Não havia o desprezo pelo aquele que era humilde. Você vê, por exemplo, só para dar um exemplo, o Dom Pedro II, por exemplo, um dia viu que no palácio estava querendo entrar uma negra com os abacaxis. E os guardas... Que esse exibicionismo é materialista. E você veja o seguinte, por exemplo, quando você vê coisas do passado, assim, palácios bonitos, quando você vê roupas bonitas que a nobreza, por exemplo, usava, havia esplendor e harmonia. O que é que você disse aí? A roupa era caríssima, mas era cafona, não foi o que você disse? Ou seja, exato. Qual é a arte que há naquela roupa? Nenhuma. Qual é o esplendor natural? Qual é o esplendor que há naquela roupa? Nenhuma. É puro gastar dinheiro. Porque você vê, a pessoa compra uma calça de jeans toda rasgada e paga não sei quantos mil reais. Mas isso é uma aberração. Porque uma calça rasgada é uma aberração. Desculpe, é uma aberração. Quer dizer, é conceitualmente uma aberração. Porque parece o estragado, então você paga muito dinheiro. Bem, e isso levava a que o esplendor nas sociedades orgânicas houvesse também no povo. Não era igual às classes mais altas, mas havia um esplendor, porque as pessoas tendiam para o esplendor. Elas não tendiam para saber quanto é que custava. Havia uma certa um certo caráter de símbolo para o esplendor. Não era o esplendor apenas pelo dinheiro. Desprezo, pelo dinheiro, né? Não era o esplendor pelo vício, né? Enquanto vício, mas o esplendor enquanto símbolo de uma virtude, né? Claro, porque o quê? Porque a roupa, nós estamos falando de roupa porque essas pessoas estão falando de roupa, né? Roupas ou acessórios assim. A roupa exprime algo da personalidade da pessoa, não é só para vestir a pessoa. Exprime algo da sua personalidade. Ora,
As roupas que tinham bom gosto e esplendor, elas exprimiam uma tendência para isso. Aqui não. Aqui é um trapo qualquer que custou 5 mil reais. Bom, e daí? Isso é um absurdo. É um trapo qualquer que custou 5 mil reais. Um tênis custou 3 mil. Quer dizer, então são coisas... O que é que falta nisso aí? Falta sabedoria. O homem, ao dispor dos bens, quando Deus deixa, enfim, dá essa capacidade ao homem. Desde terça-feira e fiquem com Deus. Meu Deus, um vídeo de tréplica. Eu demorei para gravar esse vídeo sobre o debate do Arthur Duval, Mamãe Falei ou Isas, com o Nando Moura, porque eu fiquei pensando e quis analisar a coisa com um pouco mais de calma. Eu quero sim deixar a minha impressão sincera e verdadeira para vocês a respeito do que aconteceu ali e a respeito também do Arthur. O Nando é uma pessoa que eu confio, um amigo meu, um parceiro. Ele é uma pessoa a quem eu admiro, tem um trabalho sensacional no YouTube, inclusive recomendo o canal dele para todos aqueles que estão inscritos aqui no meu canal também. Primeira coisa, o Arthur tem o meu respeito só pelo fato de ter topado ir naquele debate. Ter ido no lugar da direita São Paulo, cheio de bolsonaros, com o Nando Moura preparado, com o ex-advogado da MBL, com todo aquele circo armado, ele ter ido, ele mostra que tem a coragem que ele mostra nos vídeos do canal dele. Portanto, Arthur tem um ponto positivo comigo só nesse aspecto. Outra coisa que eu achei interessante no debate foi o fair play. Apesar de ter tido perguntas duras que o Nando fez a ele, não há dúvida de que houve assim um debate, vamos dizer assim, amistoso entre os dois. Eu achei que a coisa seria muito mais quente, muito mais inflamada, muito mais candente do que ela foi. Talvez teria dado mais visualização se a confusão tivesse sido grande, mas não foi, foi uma coisa amistosa, os dois até se abraçaram, deram as mãos no final, rezaram o Pai Nosso. O Arthur não rezou o Pai Nosso, não sei se ele acredita em Deus e é cristão, mas o fato é que o negócio foi fair play. Eu gostaria que o Arthur fizesse um vídeo esclarecendo quando ele disse que liberal também é conservador. O liberal também é conservador. Eu precisava entender o que é que ele quis dizer com isso, porque a gente sabe que a maioria, o 99% dos conservadores, são liberais no aspecto econômico. E eu queria saber qual é. Pô, ler Aristóteles de Nova Perspectiva, ler o Jardim das Aflições, pelo menos termine de ler o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Então, Arthur, eu não acho que você seja uma pessoa mal intencionada, grandíssimo filho da puta. Eu só acho que você precisa se aprofundar um pouco e ler mais antes de sair opinando sobre as coisas, cara. Mas aí há um ponto sério, vou até tirar os óculos. Ele disse que só os bolsominions que foram expulsos do Movimento Brasil Livre e não as pessoas que apoiam o Bolsonaro. Fez uma distinção entre apoiadores de Bolsonaro e bolsominions. Bolsominions seriam aqueles que apoiam o Bolsonaro em qualquer coisa, por qualquer motivo. E os bolsonaros, aqueles que apoiam o Bolsonaro, são umas pessoas mais moderadas, né? Mas não é bem verdade, isso é uma meia verdade, seu Arthur. Eu conheço pessoas que vieram me dizer, e eu pude confirmar essas informações, que me disseram que o MBL deu um ultimato para elas. Ou você fica no MBL, ou você apoia o Bolsonaro. Se você apoiar o Bolsonaro, você tá fora. Eu conheço várias pessoas até que têm uma certa preeminência dentro do MBL. Então não é bem assim essa história, seu Arthur. Outro ponto sério do debate, que eu acho que faltou espremer um pouco o Arthur, já que o objetivo era esse, era falar a respeito do seu Pedro Deirô. O Pedro Deirô, que o Nando falou, o cara que coloca o microfone na bunda, fez um monte de maluquice, tem aquela, acho que é banda do bonde, parece. O Pedro saiu numa reportagem lá da Folha de São Paulo, falando, ele que criou o termo direita transante, se eu não me engano, estava lendo um livro do pessoal da escola de Frankfurt. É o cara que, segundo me disseram, aí o Arthur vai precisar me confirmar, é um dos ideólogos do MBL. E eu percebo que é uma recusa do MBL em tratar das questões sobre o seu Pedro Deirô. Né? Eu precisava saber mais sobre ele, o povo precisa saber quem são os ideólogos por trás de vocês. Eu vejo que é um medo de se falar nele. Ou aquele livro que o MBL utiliza para fazer suas estratégias na internet, que é aquele livrinho chamado Acredita em Mim, Estou Mentindo. A gente precisa saber se de fato esse livro está sendo utilizado aí pelo alto escalão do MBL. Bom, aí chega o momento em que o Arthur vai responder a minha pergunta. Assistam o vídeo da pergunta que eu fiz pro Arthur. Pessoal de São Paulo, bom dia. Bernardo Kister falando de Londrina. Não posso estar com vocês por causa da greve dos caminhoneiros. Eu tive de cancelar a minha ida. A pergunta que eu tenho que fazer pro Arthur é a seguinte. Ele toma uma posição em relação à descriminalização do aborto. A gente sabe que quando descriminaliza, a prática sempre aumenta. Eu estou disposto a provar isso aonde quer que eu esteja.
Bom, então ele toma uma posição em relação à descriminalização do aborto, mas assume não ser um especialista no assunto, não conhecer o assunto, como de fato a gente já verificou. Como é que ele toma uma posição dessa, sem conhecer o assunto e colocar em risco vidas humanas? Agora, depois ele vai tomar posições econômicas, políticos, sociais, etc. Será que ele estuda da mesma maneira? Será que ele conhece tanto assim? Então como é que nós podemos dar um voto de confiança ao Arthur se quando vidas humanas estão em risco, ele toma uma posição que pode comprometer essas vidas humanas e não estuda? Como é que nós podemos confiar nele se quando vem um assunto sério como esse, ele não estuda e toma uma posição, podemos dizer até leviana? Então, isso já foi conhecido por Adam Smith e tantos outros, até a própria escola de Frankfurt percebeu que a base moral, cultural e sacra é muito mais importante do que a política e a economia.